Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, a mais um vídeo da série Reformas Inteligentes. Eu sou a Fernanda e hoje nós vamos falar desse apartamento bem legal, bem diferente, né? Onde a gente tem cozinha, sala, uma varanda pequena, então isso já nos dá a dica aí que é um apartamento de antes do nosso conceito contemporâneo, de varanda gourmet, área de serviço, dormitórios, suíte e esses pequenos ambientes aqui que chamam muita atenção pela função, né? Que na verdade ela praticamente não existe. Mas isso se deu por conta de um conceito que hoje não se aplica mais, que era a separação das circulações. Então eu tinha uma circulação específica de serviços. E aí você tem essa conexão da área de serviço direto com o corredor de acesso dos dormitórios. Essa reforma ela foi muito interessante também, como todas. Esse apartamento tem 95 metros quadrados aproximadamente. E como é que se deu, né? Qual foi o grande mote disso? Tornar os ambientes mais funcionais e ampliar a área social. Essa era o nosso desafio, né? Isso foi o que a cliente pediu para nós e a partir disso a gente fez todo esse projeto. Começamos demolindo, né? Demolindo a parede de divisão da sala com a cozinha e já tirando também aquele primeiro espaço indefinido, aquele quadradinho pequenininho. Fechamos a porta desse espaço que dava para a área de serviço, assim como também fechamos a outra porta que dava acesso à área íntima. Com isso a gente ganhou aí um espaço de armazenamento, tá? Colocado junto da área de serviço. Então a gente amplia a área de serviço na sua função, não é em tamanho, mas a função da área de serviço, as funções elas ficam maiores, melhores dimensionadas. Por outro lado, a gente abre por completo esse ambiente. Por que a gente abriu esse ambiente? Porque esse ambiente ele tem uma ventilação natural, né? Ele tem uma janela pequenininha, mas é um ambiente que oferece aí a possibilidade, né, de se criar um home office bem confortável e com iluminação natural. Olha que legal, interessante que isso vai ficar, né? Por outro lado, mais ousado dessa reforma foi a supressão do terceiro dormitório. Então a gente retira o terceiro dormitório, passa a ter somente 2 dormitórios esse apartamento, né? Para isso, a gente também amplia um pouco a área da suíte, então a gente vai levar a parede da suíte mais para trás, no alinhamento, aí no máximo do alinhamento da janela. Para quê? Para ganhar esse espaço do armário embutido. Então eu consigo aí um ganho imenso de circulação de espaço dentro da suíte, embutindo o armário dessa forma, tá? A porta do banheiro, que antes era banheiro social, passa para dentro do outro quarto e aí tenho 2 suítes, né? Então o que acontece? De um apartamento de 3 dormitórios e uma suíte, eu passo a ter um apartamento de 2 suítes. Essa área, que é a área principal, né, todo o mote dessa reforma toda, onde a gente tem aí o desejo de uma área maior para receber mais pessoas, para ter a possibilidade de usos diversos, é a área social. Tá? A circulação, como vocês percebem, ela fica muito fluida, ela não tem nenhum tipo de perda quanto a gente ter fechado as portas, né, da área de serviço para ela íntima, não deu diferença, pelo contrário, eu acho que ficou muito mais lógico, né, mais funcional. Bom, essa reforma tem algumas particularidades, como todas. A gente tinha um tempo muito reduzido para fazer essa reforma. E esse tempo reduzido já de cara, né, pisca o farol do cronograma.
Como é que a gente vai tratar esse cronograma, como é que a gente vai fazer com que as coisas, né, como é que vai orquestrar isso para cumprir esse tempo tão reduzido que foi colocado pelo cliente. Com atividades paralelas. Então, a gente opta por fazer, né, paralelismo de atividades. Essa atividade, nesse paralelismo, óbvio que a gente vai ter que fazer um acompanhamento muito rígido, específico. Um diagrama de precedência é fundamental nesse momento. Quer conhecer um pouco mais de diagramas de precedência, como fazer, como estipular melhor as suas atividades dentro da obra, como você trabalhar essas relações de tempo, dá uma olhadinha lá nos nossos cursos de gestão de projeto, gestão de cronograma, onde você tem aí acesso, né? Você vai ter aí a possibilidade de aprender com a gente as melhores técnicas, os melhores métodos para a gestão de cronograma e de projeto no total. Atividades paralelas, por sua vez, exigem uma maior disponibilidade financeira, óbvio, né? Eu tô com uma equipe maior, essa equipe ela vai ser paga, então eu tenho que ter aí essa maior disponibilidade financeira. Por que isso é importante? Por que a gente coloca isso aqui? Justamente porque são fatores de decisão. Então, quando o cliente chega com a gente para nós com uma restrição de tempo, é importante que a obra, né, ela esteja dentro dessa restrição de tempo, mas que também esteja dentro da disponibilidade financeira desse cliente. Quanto é que esse cliente vai dispor, né, num período da obra para a gente poder fazer isso acontecer. Essa disponibilidade financeira, óbvio que vai ter que ser trabalhada dentro da gestão de custos. Gestão de cronograma, gestão de custos, sempre trabalhando juntas, não tem jeito, né? Mas atividades paralelas também nos trazem riscos. A gente tem aí uma série de riscos que a gente identifica quando você tem aí uma redução tão expressiva de tempo com as pessoas trabalhando ao mesmo tempo. Isso, lógico, de novo, vai refletir na gestão de custos, porque risco identificado, risco que deve ir para a reserva de contingência, né? Então, da minha linha de base de custos, mais a minha reserva de contingência é onde vai sair o meu orçamento. Então, todos esses fatores, gestão de cronograma, gestão de riscos, gestão de custos, vocês podem estar aí procurando os nossos cursos no nosso site, que vocês vão ter aí todas as informações, e são cursos rápidos, cursos online ao vivo, com professores certificados, onde você vai poder interagir, tirar suas dúvidas e trazer, inclusive, experiências de vocês para a discussão também. Mas vamos ao resultado, né, que é o que interessa dessa reforma. Foram apresentados 2 estudos para essa cliente. Então, daquela mudança toda estrutural que foi feita, se fez esse layout, a cozinha completamente integrada com a sala de jantar e com uma ilha móvel, para poder ter aí uma maior facilidade de limpeza e até para uma circulação para a área de serviço, no caso de trazer ou retirar uma máquina de lavar, uma montagem, alguma coisa, um volume maior. Tá? A gente tem área de serviço agora que triplicou praticamente o espaço de armazenamento dessa área de serviço, e mesmo assim a gente ainda tem toda uma circulação muito boa, né, e extremamente arejada. A sala, nesse primeiro layout, essa sala ela é um grande living aberto, com uma mesa de jantar redonda, a bancada também para refeições mais rápidas, mas tudo muito integrado, então você consegue receber aí os teus amigos e fazer grandes recepções, grandes boas comemorações e festas nesse local. Temos a suíte, que a hora que você encosta, né, que você embute o armário, você tem uma circulação muito mais fluida. Deu para colocar, inclusive, um recamier junto da cama, as mesas de cabeceira, sem prejudicar, pelo contrário, né, como a gente percebe, uma circulação muito boa. Depois a gente tem uma outra opção que muda o living, mas dando continuidade, né, a sala de jantar integrada. Então ela pode receber até 9 pessoas,
tá? Então, uma quantidade boa para um apartamento. Isso eu tô falando de 9 pessoas sentadas confortavelmente, né? Um home office com espaço super funcional, com a ventilação natural, integrado, muito bem resolvido, né, para atender a sua função específica. E na sala, né, a grande diferença foi que nesse caso também existia, a gente identificou que essa cliente tinha uma quantidade de livros muito grande. Então, o que, que a gente fez? A gente deu a opção de criar esse living, né, com uma sala de estar e leitura, com essa estante que envolve o sofá. Então, você trabalha as costas do sofá, você não vai entrar no apartamento e ver as costas do sofá, né, que não é uma coisa tão agradável. E ao mesmo tempo, você tem aí a possibilidade de armazenar os seus livros, né? E depois uma sala de TV mais íntima, né? Com maior controle de luminosidade, porque eu estou com uma janela menor, não estou com a abertura total da varanda, onde a gente pode trabalhar aí uma persiana blackout e deixar aí muito mais confortável para curtir um filme ou alguma coisa parecida. Fora isso, né? Deixe o seu like, espero que tenham gostado, compartilhe, se inscreva no canal, né? Ativa o sininho, entra lá no nosso site, dê uma olhadinha nos nossos cursos, tenho certeza que você não vai se arrepender, e siga-nos nas redes sociais. Até o próximo vídeo.